Olá, pessoal. Bem, no vídeo anterior, nós fizemos um exercício onde calculamos as velocidades angulares de duas barras em um dispositivo. Nós vamos utilizar o mesmo dispositivo para calcular agora as acelerações angulares. Então, vejam que calculamos a velocidade angular a partir do conhecimento da velocidade angular dessa polia menor, de 10 radianos por segundo. Nós calculamos a velocidade angular desta polia, depois a velocidade deste ponto e as velocidades angulares dessas duas barras. E agora nós queremos calcular as acelerações deste ponto, quando passa aqui pelo topo, a aceleração angular desta barra e a aceleração angular desta barra menor. Bem, então vamos fazer a seguinte análise. Nós já sabemos que a velocidade angular da barra B vale 0,42 radianos por segundo, calculado no vídeo anterior. A velocidade angular da barra BC vale menos 1,26 radianos por segundo. Radianos por segundo é a unidade. E calculamos também a velocidade angular dessa polia 2. Lembrando que a velocidade angular desta polia e desta aqui são constantes. Então, nós temos que agora analisar os pontos para poder chegar nos resultados que queremos. Para calcular a aceleração deste ponto A, nós vamos comparar um ponto A com o ponto E. Como escrevemos que velocidade de A é igual à velocidade do ponto E mais a velocidade do ponto do A em relação ao ponto E, eu posso também escrever que a aceleração do ponto A é igual à aceleração do ponto E mais a aceleração do ponto A em relação ao ponto E. Essa equação pode vir da derivada da equação da velocidade. A aceleração do ponto E, vejam que o ponto E tem velocidade nula o tempo todo do movimento. Se a velocidade é nula, ela não varia. Se ela não varia, a aceleração desse ponto E vai ser zero. A aceleração do ponto A em relação ao ponto E, ela pode ser decomposta numa componente tangencial e numa componente normal. Então, essa aceleração relativa tem essas duas componentes. A componente tangencial é o produto vetorial da aceleração angular da polia 2 com o vetor posição R e A, porque nós estamos analisando o ponto A em relação ao ponto E. Então, o vetor posição sai do ponto E e vai para o ponto A. A aceleração normal é menos ômega2, a velocidade angular da polia 2, elevado ao quadrado, também vezes RA. Vejam que aqui não é produto vetorial, é um produto simples. Bem, mas a aceleração angular dessa polia aqui é zero, porque a velocidade angular é constante, ela não varia com o tempo. Então, essa aceleração angular vai ser igual a zero. E a velocidade angular da polia 2 é 3,3 radianos por segundo. Eu posso escrever que a aceleração do ponto A é menos 3,2 elevado ao quadrado, vezes o vetor posição RA, que é o raio desta polia. Logo, a aceleração do ponto A vale menos 1,63 metros por segundo ao quadrado, J, ou seja, é uma aceleração dirigida para o centro, é a componente centrípeta da aceleração, a componente normal ou radial. Não tem a componente tangencial, porque a aceleração angular é igual a zero. Pois bem, conhecendo então agora a aceleração deste ponto A, nós vamos analisar a barra B e a barra BC. Vamos considerar o cálculo de velocidades relativas a partir do ponto A, daquele mesmo princípio do vídeo anterior. Fizemos velocidade do ponto B é igual do ponto A mais do ponto B em relação ao ponto A. Depois fizemos velocidade do ponto B é igual a velocidade do ponto C mais do ponto B em relação ao ponto C.
igualamos as equações e calculamos as velocidades angulares dessas barras. Agora faremos a mesma coisa para a aceleração. A aceleração do ponto A, do ponto B, é igual à aceleração do ponto A mais a aceleração do ponto B em relação ao ponto A. Eu posso colocar aqui AB é igual a A. A aceleração relativa, novamente, igual fizemos aqui, ela pode ser decomposta na componente tangencial e na componente normal. Logo, aceleração do ponto B do A. O que é aceleração tangencial? Alfa da barra B vetorial, vetor posição R a B. Por que R a B? Porque estamos tomando o ponto B como se ele movimentasse em relação ao ponto A. Então, o vetor posição vai de A para B. Menos ômega da barra B elevado ao quadrado vezes o vetor posição R a B também. Observe que estamos tomando o alfa B positivo. Se de fato o resultado for positivo, significa que está correto o sentido da aceleração, horário ou anti-horário, né? Então, vamos lá. Aceleração do ponto B é igual à aceleração do ponto A, menos 1,63, né, J, mais alfa B, que nós queremos encontrar, vetorial RAB. O vetor posição RAB é o caminho que a formiguinha percorre nos eixos para chegar lá. Menos 0,30J mais 0,60 I menos ômega B 0,42 elevado ao quadrado vezes o vetor posição RAB 0,30J menos 0,30J mais 0,60I. Fazendo esses cálculos, nós encontramos essa equação. K vetorial I é igual a J, K vetorial J é igual a menos I, com menos, mais. Menos 0,42 ao quadrado vezes 0,60I menos 0,30J, nós vamos encontrar esses valores aqui. Então, esta é a nossa primeira equação da aceleração para o ponto B. Vamos agora analisar a aceleração do ponto B em relação ao ponto C. Então, nós podemos escrever que a aceleração do ponto B é igual à aceleração do ponto C mais a aceleração do ponto B em relação ao ponto C. Este ponto C é uma aceleração nula. Por quê? O ponto C é um ponto fixo. A velocidade não varia com o tempo. Então, a aceleração vai ser igual a zero, igual foi aqui para o ponto E também, que era um ponto fixo. Assim, a aceleração relativa vai ter duas componentes, a componente tangencial e a componente normal. Sempre isso, né, pessoal? Caso não estejam entendendo isso aqui, voltem 2 vídeos atrás para vocês entenderem como que essa equação foi desmembrada. Aceleração tangencial, alfa BC, K vetorial RCB. Outro detalhe também, por que alfa BC, K? Porque estas barras, elas movimentam neste plano. Então, tanto a velocidade quanto as acelerações angulares, elas são perpendiculares a esse plano. Então, elas estão sempre na direção do eixo Z. Por isso que nós colocamos sempre alfa K. Certo? Aqui, ó. Então, alfa K. A aceleração angular está perpendicular ao plano. Imagine que a gente tem aqui um eixo X, um eixo Y e um eixo Z perpendicularmente. Essa aceleração pode ser no sentido positivo, para fora do plano, ou no sentido negativo, para dentro do plano, como calculamos as velocidades angulares também. Voltando aqui, então, alfa BCK, vetorial RCB, o vetor posição CB, menos ômega BC, velocidade angular dessa barra, que achamos menos 1,26 radianos por segundo, inclusive aqui, esse sinal negativo nos mostrou que essa velocidade angular era no sentido horário, quando ela estava nessa posição, ela girava para cá, então tinha um sentido negativo. Então, menos 1,26 radianos por segundo, que é o alfa BC, vezes também o RCB. Sim,
alfa BCK vetorial, o vetor posição RCB. Caminho da formiguinha para vir de C até B, menos 0,30J, menos 0,20I, menos ômega BC, menos 1,26. Então, menos 1,26 elevado ao quadrado, vezes o vetor posição de novo, menos 0,30J, menos 0,20I. Então, podemos escrever que alfa B, aqui o AB, é igual a alfa BCK vetorial menos 0,20I menos 0,30J, K vetorial I é igual a J, mas eu tenho um menos aqui, então menos 0,20 alfa BCJ. Alfa BCK vetorial menos 0,30 dá menos I, menos com menos, mais. E este produto, isso aqui fica positivo, aí eu tenho negativo com negativo, positivo, negativo com negativo, positivo. Então, nós temos a segunda equação. Então, a aceleração do ponto B é igual a essas componentes aqui de aceleração. A aceleração do ponto B também é igual a essas componentes de aceleração. A soma das componentes da aceleração no eixo X desta equação 1 tem que ser igual à soma das componentes de aceleração em X nessa equação. A mesma coisa para o eixo Y. Então, igualando as equações AB 1 e 2, nós montamos um sistema de equações. Então, vamos tirar os termos que estão no eixo X. O que eu tenho no eixo X aqui? Onde que eu tenho I? Está aqui, 0,30 alfa B, menos 0,11. Tem que ser igual. O que eu tenho de X nesta equação? 0,30 alfa BC e mais 0,32. Então, este é o resultado para o eixo X. Para o eixo Y, o que eu tenho de aceleração no eixo Y? Menos 1,63 mais 0,60 alfa B mais 0,05. Então, esses termos da equação 1 têm que ser igual às acelerações no eixo Y da equação 2. Menos 0,20 alfa BC mais 0,48. Então, os termos em X, os termos em Y. Resolvendo esse sistema, onde eu tenho duas incógnitas, alfa B e alfa BC, nós encontramos a aceleração da barra B e a aceleração da barra BC, ambas positivas. Então, significa que o sentido delas é mesmo no sentido anti-horário, como supusemos aqui ao montar as equações, colocamos positivos. Bem, pessoal, esses problemas, né, de cálculo de aceleração, de velocidade angular de sistemas, eles seguem sempre este padrão. Vocês vão comparando pontos, né? Compara aqui o ponto A com o ponto E, monta depois equações para essas barras. Então, nós temos diversas possibilidades, como, por exemplo, esse sistema aqui. Ó. Vejam bem que esse sistema, essa polia está girando, e esse ponto aqui gira. Então, a gente poderia, por exemplo, se eu conhecer a velocidade angular dessa polia, aí eu posso comparar a velocidade deste ponto quando ele passa no ponto aqui mais alto, velocidade aqui igual velocidade nesse ponto, mais velocidade desse ponto em relação a este. Conhecendo os raios e a velocidade angular, eu posso calcular a velocidade desse ponto. Depois eu vou fazer a mesma coisa. Velocidade deste ponto é igual a deste, mais a velocidade deste em relação a este. Outra equação, velocidade desse ponto é igual a deste, mais a deste em relação a este. Aí faria a mesma coisa para aceleração. Tente nessa figura, dê valores, suponha uma velocidade angular aqui, dê dimensões, né, essas distâncias no eixo X, no eixo Y, aqui a mesma coisa, e simule o exercício. É uma forma excelente de vocês aprenderem, vocês mesmos bolarem um exercício e resolver. A mesma situação aqui para este dispositivo. Vejam que esse êmbolo só movimenta na horizontal. Então, eu poderia, por exemplo, conhecendo a velocidade dele na horizontal, calcular as velocidades angulares dessas duas barras e acelerações também.
A mesma coisa, eu poderia considerar uma velocidade angular aqui, e a partir dessa velocidade angular, chegar a calcular aquela velocidade ali. Também dê números. Faça uma simulação, lembrando sempre que vocês tomam uma determinada posição. Por exemplo, poderia ser essa posição, o êmbolo movimentando aqui para a direita com a velocidade 2 metros por segundo. Aí vocês vão pegar esse ponto, comparar com este, depois este com este, igualar as equações. E a mesma coisa para a aceleração. Façam esses exercícios que vocês vão ficar bem afiados nesse conteúdo. Um abraço e no próximo vídeo vamos mostrar mais um exemplo. Até lá!